O hacker Walter Delgatti Neto foi ouvido nesta quinta-feira pela CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ele foi questionado por parlamentares da esquerda sobre sua suposta relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli. Delgatti disse ter sido contratado para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, além de assumir a responsabilidade de grampear o ministro Alexandre de Moraes, dentre outras práticas que beneficiariam a direita. No entanto, ao ser confrontado por parlamentares de direita, o hacker preferiu ficar em silêncio. O deputado Nicolas Ferreira disse que Delgatti foi escolhido pela esquerda para tentar minar a direita e rodou uma entrevista de Delgatti para a revista Veja na época da Vaza Jato, falando sobre os seus planos, e a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. O incrível hacker que de manhã estava todo saltitante, feliz, respondendo a todas as perguntas da esquerda, mas que de repente na parte da tarde não responde a ninguém mais da direita. É a famosa testemunha seletiva. A esquerda, eu tenho certeza que está completamente decepcionada. Miraram em um poderoso hacker e acertaram no M-sinal do Careca. Só falta falar que levou o Bolsonaro para um lugar especial para pessoas especiais. Por favor, toma vergonha aqui, porque aqui não é brincadeira. E além de mentiroso e um contumaz criminoso, porque a mentira é a sua profissão, eu quero mostrar aqui a verdadeira intenção desse homem que está aqui. Passa para mim, por gentileza, o vídeo aí alto, para a população do Brasil ver o porquê que ele está aqui. Por que foi todo esse teatro que ele está aqui hoje, essa CPMI. Tudo não passa apenas de uma questão eleitoral, no fim das contas, por incrível que pareça. Eu tenho planos futuros, né? Que planos são eles? Caso eu ganhe uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidate a deputado federal do meu estado. Você pensa em algum partido? Não tenho ainda um partido definido. Algum partido te chamou? Segundo o advogado, teve um partido, mas eu não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem de direita nem de esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro, se eu fosse me candidatar hoje, seria com um partido de esquerda. Pois é, vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade acompanhou desde o início essa sessão bombástica, né, Zé? Muitas informações reveladas, vários questionamentos que não foram respondidos. Foi uma oitiva seletiva. Ele optou em responder aos questionamentos dos parlamentares da base governista e ficou em silêncio quando os parlamentares da oposição o questionaram. Nesse giro de abertura, suas impressões sobre aquilo que revelou Walter Delgatti Neto, Zé? Uma testemunha treinada, né? Respondia tudo muito de bate-pronto, indicando que houve um treinamento prévio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavi, grande Pavinato. Boa noite, Mota, lá do Rio de Janeiro. E boa noite, Capês, que faz parte hoje. Seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. E boa noite a você, que sempre está aqui acompanhando essa nossa testemunha da história do Brasil. Olha, esse depoimento do hacker nem deveria ter acontecido desta forma. Já vi vários depoimentos de bandidos, até o Fernandinho Beiramar já prestou depoimento aqui, já houve vários outros presos, porque ele veio preso, estacionou no Senado Federal de Camburão, de terno e gravata de Camburão. Então, assim, não há tanta anormalidade em se ouvir um preso ou um bandido no plenário de uma comissão parlamentar de inquérito. Até porque a comissão parlamentar de inquérito tem poderes judiciais, é uma parte especial do legislativo que tem poderes especiais. Agora, o depoimento de uma pessoa, sim, tem que ser levado com muitas reservas. Não é um depoimento de uma testemunha comum que quer colaborar com o processo. Fica muito evidente ali na seleção de respostas de que ele tinha um lado. E o lado não era exatamente o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica evidente de que todas as respostas foram muito assim, de bate-pronto. Ou seja, treinadas, respostas treinadas. Me disse o deputado Eduardo Bolsonaro que estranhou, inclusive, que o depoimento dele era na semana passada e passou para essa semana. Exatamente para dar tempo de treinar. É isso que aconteceu. Vou revelar aqui.
A estratégia do Delgatti foi o seguinte: ele falaria nas primeiras perguntas e depois se levantaria, abandonaria a CPI ele pediu isso no Supremo Tribunal Federal. Só que houve uma negativa. Aceitaram o silêncio dele, mas negaram o pedido do advogado. Ele pediu o seguinte: se for desrespeitado no plenário da CPI, que ele poderia abandonar o depoimento. E aí negaram. Se tivessem aceito isso aí, o que aconteceria? Ele, fui desrespeitado com essa fala, por exemplo, do deputado Nicolas, né? Chamado de saltitante e tal. Fui desrespeitado. Então, abandonaria a comissão parlamentar de inquérito. Ponto a ponto sobre o mérito. O ex-presidente Jair Bolsonaro não atende telefone de quem ele não conhece. O telefone era novo, chip novo, seja lá quem estivesse atrás do telefone, ele não atenderia, porque não saberia quem era essa pessoa. Por outro lado, também fica muito evidente que o grupo do ex-presidente admite que houve a conversa, admite o encontro e admite a conversa sobre urnas eletrônicas. Mas diz ali o grupo do ex-presidente de que a ideia era perguntar e avaliar se havia possibilidade de fraudar as urnas eletrônicas. E aí levaria para o Tribunal Superior Eleitoral: olha, aqui existem essas fragilidades e é esta a justificativa do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa conversa. Houve mesmo um encontro, houve a conversa, e a Carla Zambelli, sempre a Carla Zambelli, é que levou ao presidente da República uma pessoa desse nível, né? Tá certo. Nesse giro inicial, seguimos agora com Tiago Pavinato, que também tratou e acompanhou disso durante todo o dia. Pavi, como você avaliou essa oitiva, esse depoimento de Walter Delgatti Neto? Muita atenção e dedicação para escutar e responder as perguntas de parlamentares da base governista. Já os parlamentares de oposição, na maioria das vezes, Delgatti optou pelo silêncio. Olha, tem umas questões preliminares que precisam ser postas. Boa noite, Capês, Caniato, Mota, boa noite, Zé, boa noite, nossa audiência. Primeiro, o que o hacker da Carla Zambelli, da Vaza Jato, foi fazer na CPMI do 8 de janeiro? Se o G. Dias, que aparece na fita, na filmagem da Câmara de Segurança, não foi, o que o hacker foi fazer lá? Macacos me mordam, como diziam nos desenhos animados de antigamente, pelas barbas do profeta. Eu não sei por quê. Não tem nexo. Agora, bastou o Delgatti ser encarcerado e dizer, e jogar, aliás, Bolsonaro nessa história toda, era imprescindível. Então ele vai para a CPMI do 8 de janeiro. Já não faz sentido, primeira parte. Segunda premissa. Que moda é essa, Capês? E o Capês vai poder nos responder melhor. Que moda é essa que foi inventada no Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal concede a uma testemunha, e o senhor Arthur Maia, presidente da CPMI, foi perguntado nesta sessão de hoje: o senhor Walter Delgatti Neto está aqui na condição de testemunha? Sim. A testemunha pode mentir? Razoavelmente não. Ou seja, ele estava lá na condição de testemunha. Aí eu pergunto, que moda é essa em que o judiciário confere a uma testemunha o direito de ficar calada? Ela pode responder, eu não sei. Mas calada eu nunca vi. Nunca vi. Aliás, eu estava falando com um amigo meu hoje. O curso de Direito virou igual ao curso de Filosofia. É bom saber, é lindo, mas não serve para nada. Está no código. Testemunha não pode mentir. Aí eu debatia com o pessoal hoje mais à esquerda e diziam, por que a direita não deu voz de prisão? Porque ele está preso. Ele já está preso desde o dia 2 de agosto. A Ilane me ficou falando no linha de frente hoje. Por que a direita não deu voz de prisão? Porque ele já está preso. Ele é réu no 8 de janeiro? Não. Ele é investigado no 8 de janeiro? Não. Ele é testemunha? Arthur Maia disse é.
Como é que o judiciário me dá o direito de permanecer em silêncio? E agora, o que vai acontecer em todo o país, os processos criminais, cíveis, trabalhistas? A testemunha vai, o advogado da parte que a chamou, que é aquele que faz o combinadinho, que é assim na justiça. As partes levam as suas testemunhas. Imagina a moda agora. A testemunha só responde a parte do advogado que a levou. O advogado da outra parte, ela fala, vou ficar em silêncio. Acabou o processo. Terminem com a prova judicial, a prova testemunhal no Brasil. Arranquem do direito. Porque do jeito que tá, não tá certo. Testemunha ter direito ao silêncio. Você matou a prova testemunhal, você matou o processo penal, matou o processo civil, matou o processo administrativo, matou o processo trabalhista, matou o inquérito de qualquer natureza e matou o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela primeira vez na história de um Estado de Direito, uma testemunha pode ficar em silêncio. Aí depois ele vai falar. Na semana passada ele falou para a PF, ele não podia afirmar sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Aí hoje ele falou, olha, se alguém de dentro do TSE tiver mal intencionado, consegue fraudar uma porção de urna eletrônica. Aí na semana passada para a PF ele falou que ele encontrou o Bolsonaro pessoalmente no Palácio. Aí hoje ele falou que era só por telefone. Qual das duas é mentira? Qual das duas é mentira? Eu quero saber. E outra, se ele enredou o Bolsonaro sem provas e a CPMI vai concordar com esta versão de um mentiroso, contumaz, a CPMI vai concordar com essa versão, tem que concordar também que pode ter alguém malicioso no TSE que fraudou uma porção de urna eletrônica. E agora? Ou você descarta tudo de um mentiroso, ou você aceita tudo. Não dá para escolher. Ah, essa aqui eu gosto, vai. Esse aqui eu não gosto, é mentira. Não dá. Ou vai fazer aquela série Lie to Me, vai trazer um especialista de Harvard para ver se ele tá mentindo ou não. Ou levar para Luciana Gimenez, colocar na máquina, o polígrafo. E por fim, Elisiane Gama. Pergunta da fraude, ele responde. E para mim esse é o grande ponto de virada dessa CPMI. Quando ele fala para Elisiane Gama que alguém mal intencionado do TSE, se quiser, frauda uma porção de urna eletrônica. Eu acho que é mentira, porque ele é um mentiroso contumaz. Mas ela perguntou, ele respondeu. Mas o Eduardo Bolsonaro fez a mesma pergunta, ele respondeu? Não, fico em silêncio. Aliás, ele respondeu toda a bancada da esquerda, toda a bancada lulista ele respondeu. Agora, para a oposição, sempre, eu fico em silêncio, eu fico em silêncio. E uma pergunta interessante para eu terminar é, Flávio Bolsonaro fez 2 vezes uma pergunta. O senhor está recebendo de alguém para estar aqui? Bom, é uma pergunta que é sim ou não. Testemunha não pode mentir. Se ele diz não, pode ser que ele está mentindo. Aí ele vai, ele já está preso, né? Ele já está preso. Mas se ele falar assim, ele se descredibiliza. Que tacet videtur, já diziam os romanos, quem cala consente. Uma pergunta tão simples. Se ele já está preso, ele podia falar, não estou recebendo de ninguém. Mas ele preferiu falar. Eu recorro ao direito ao silêncio. Que direito é esse? Não existe esse direito. Mas foi concedido a ele. Então, isso aqui tá uma baderna tão grande que, e eu espero que a gente consiga o recorte do André Fernandes, que também foi brilhante, que trouxe um vídeo dele, né, do meio do ano passado, em que ele afirma que vota no Lula e que faria qualquer coisa para Lula ser eleito. Um vídeo do ano passado, 1 mês antes desse escarcéu todo. Pois é, a produção está separando, inclusive nesse debate, nesse programa especial, nós traremos os trechos mais importantes dessa oitiva de hoje, da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que recebeu Walter Delgatti Neto, o hacker conhecido pelos vazamentos de arquivos da Lava Jato. Antes de passar para o Fernando Capês, o deputado federal Nicolas Ferreira, ele afirmou que o hacker já foi condenado por outros crimes e o desqualificou como testemunha. A gente também tem esse trecho, vamos acompanhar. O
Glenn Greenwald, que inclusive é uma pessoa de esquerda, diz que o seu discurso não é confiável, ou seja, nem a esquerda mesmo acredita em você. Você tem uma condenação com 44 vítimas por estelionato. E agora, meus senhores, agora, a notícia é quente aqui. Após Polícia Federal avaliar contradições, hacker Delgatti vai prestar novo depoimento. Sabe, amanhã, se prepara, sabe por quê? Porque o senhor vai ter que prestar contas às mentiras teatrais, inclusive com o conluio de deputados da esquerda com o seu falso testemunho. Ninguém aqui é otário para poder, na hora que uma pessoa de esquerda pergunta para o senhor responde, fala, é bem intencionado. Mas quando alguém de direita pergunta o senhor permanece calado. Que tipo de pessoa que você é? Quem acha que o senhor vai enganar? A esquerda toda quase que ovulando. Acabamos com o presidente Bolsonaro, acabou nada. Só mostrou mais uma face de uma pessoa que está a serviço da esquerda. Aí, fala de Nicolas Ferreira, deputado federal do PL, eleito pelo estado de Minas Gerais. Agora, Fernando Capês, nesse giro de abertura, também queremos escutar o que você tem a dizer sobre essa CPMI, essa sessão de hoje, que recebeu Walter Delgatti Neto. E também, se puder, tratar dessa questão levantada pelo Pavy acerca do silêncio autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, em primeiro lugar, o Pavy... Bom, uma boa noite a todos os nossos colegas aí de bancada, você, Daniel, todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O nosso querido Pavinato sugere que o curso mude para filosofia. Eu sugiro que mude para história, porque hoje não sei se a gente ensina direito penal, processo penal, ou a história do que um dia foi o direito penal e o processo penal. É claro que a testemunha tem o dever de falar a verdade. É crime de falso testemunho mentir ou calar a verdade. O acusado, e no caso a nossa Constituição fala do preso. O preso, quando ele no momento em que é efetuada a prisão, lhe é informado que ele tem o direito de permanecer calado. É o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. E cada vez que ele for interrogado, o juiz tem que informá-lo que ele tem o direito de permanecer calado, porque é o direito a não autoincriminação. É o nemo tenetur si detegere, em latim, quer dizer, ninguém é obrigado a se mostrar, ninguém é obrigado a abrir mão da sua própria defesa e se colocar numa situação de fragilidade. Agora, ele não pode se recusar a responder perguntas que não visem a sua incriminação. Ele não pode usar esse habeas corpus, essa liminar concedido pelo Supremo, com base no direito constitucional à não incriminação, para ele abusar desse direito, mentir e calar a verdade. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. O segundo aspecto é que nós vivemos um momento em que o fato jornalístico, ele atropela o fato jurídico. O fato jurídico acaba se tornando irrelevante, porque o fato jornalístico ele desperta uma tal histeria coletiva, uma tal excitação, que as pessoas se esquecem, pelo menos os profissionais, de fazer uma análise científica. O que esse hacker, esse Delgatti, disse? As palavras dele não valem nada. A prova testemunhal é a chamada prostituta das provas. Ainda que fosse uma colaboração, uma delação, não vale sequer para oferecer uma denúncia. Pode servir no máximo como um caminho para que se busque alguma colheita de provas a partir daquele depoimento. Agora, o que ele pode ter dito? Ele foi levado até a presença do presidente da República por alguém, provavelmente, uma deputada que não deveria ter feito isso. Talvez se tivesse se orientado melhor, não fizesse isso. Mas levou. O presidente recebe porque essa pessoa, em tese, lhe levaria informações de que as urnas eletrônicas não são seguras. Então ele se interessa e recebe a pessoa. Em seguida ele diz que não tem conhecimento técnico para debater esse assunto e encaminha esta pessoa, que ele já deveria ter sido informado que não é uma pessoa de credibilidade, que é um criminoso, para o Ministério da Defesa, onde vão ser discutidas as questões da confiabilidade da urna eletrônica. A partir daí, qualquer coisa que ele vá acrescer e não tiver prova é pura calúnia. E não pode servir de lastro para qualquer medida restritiva, pelo menos no direito constitucional, como está na Constituição, pelo menos no processo penal, como está no Código de Processo Penal. Então a gente espera que haja uma seriedade técnica, científica, na análise desse depoimento, sejam descartadas as mentiras.
Um grande jurista italiano, Nicola Framarino dei Malatesta, ele ensina que a mentira mais difícil de ser derrubada é aquela em que o mentiroso, normalmente o acusado que está forjando ali uma versão, ele fala uma série de fatos verdadeiros na periferia e cria mentiras nos pontos-chave, nos pontos centrais. Então fica difícil porque, ao comprovar a periferia, ele tenta dar credibilidade ao conteúdo falso e conteúdo mentiroso. A meia-verdade é a pior das mentiras. Por hora, Pavê, por hora, eu penso que a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro deveria, eu concordo com você, convocar o G. Dias, verificar quais os documentos que chegaram até ele, do que ele foi alertado com relação à movimentação que haveria e por que ele se omitiu. Esse tipo de situação, ao meu ver, desvirtua o objeto principal da CPMI. É tão ridículo. O Alexandre de Moraes já trouxe o G. Dias para o inquérito ontem. A gente vai tratar disso hoje. Exatamente. Né? Ele mandou recado para a BIM no dia 6 e depois sumiu. Ou seja, é insustentável esse cerco ao G. Dias, que deveria estar lá, e agora esse Walter Delgatti, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, está lá. Pois é, Pavinato questiona justamente o objeto. Vai lá, Zé, vai lá. Se essa CPI fosse uma comissão parlamentar séria, iria investigar o que realmente aconteceu, porque aconteceu algo de esquisito, um apagão. Eu devo te dizer que esses funcionários, esses generais do BGP, esses órgãos de segurança, eles não estão ali de enfeite, são contratados pelo serviço público, o caro dinheirinho de cada um de nós ali pagando por segurança. Se eles falharam, eles têm que ser responsabilizados, ou de uma forma dolosa, ou seja, por vontade, ou até por preguiça, ou por sei lá o quê. Mas alguém tem que ser responsabilizado por não guarnecer a instituição chamada Presidência da República e propor legislação, regulamentação para evitar que no futuro isso não se repita. É assim que deveria funcionar uma CPI nesse sentido e nessa investigação, e não ficar politicamente pendendo para um lado e para outro. Esses debates estão envergonhando o Congresso, né? Imagina, agrediram lá um senador da República. Sérgio Moro é um senador que merece respeito. Em qualquer CPI, ele sairia preso duplamente, que existe essa possibilidade. Exatamente, a gente vai trazer, inclusive, viu, Zé, esse bate-boca, esse entreveiro entre Delgatti Neto e o senador Sérgio Moro. Agora, para a gente fechar o primeiro giro de análises, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queremos escutar suas impressões acerca desse depoimento de Walter Delgatti Neto à CPMI. Mota. Acho que seu microfone está fechado. Perdão. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Eu fechei o microfone para prestar mais atenção ao que os meus colegas estavam dizendo, principalmente o Capês e o Pavinato, porque imaginem, se vocês têm essa dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo jurídico hoje, imagine a situação de um pobre engenheiro, de um cidadão comum, que cada dia tem uma charada dessas na frente para decifrar. Eu achei curioso essa história da testemunha que pode ficar calada. É uma destestemunha. Ela não sabe nada, ela não viu nada, ela não escutou nada. Eu acho que isso não tem nada a ver com esquerda e direita, meus amigos. Isso tem a ver com lei e crime. Isso tem a ver com sanidade. Isso tem a ver com sanidade e loucura. Isso tem a ver com ingenuidade de alguns e muita esperteza de outros. Para usar um termo que já foi usado no passado de uma forma inesquecível, é uma história aloprada. Porque, pelo que consta, esse indivíduo já invadiu sistemas e conseguiu mensagens trocadas pelos integrantes da Lava Jato. Eu achei que isso era um ato ilegal. E não entendi muito bem como essas mensagens, que tinham sido obtidas ilegalmente, colaboraram para o fim da Lava Jato. E a Lava Jato acabou como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido apenas um sonho do povo brasileiro, um sonho breve de combate eficiente à corrupção. E agora, inacreditavelmente, esse indivíduo volta à cena política como protagonista de mais uma história
que não faz sentido algum. É absolutamente inacreditável, é mais um absurdo que se soma a uma longa lista de absurdos e de coisas inacreditáveis ligadas à data de 8 de janeiro. Tá certo, eu vou trazer agora mais um trecho dessa sessão de hoje, porque o deputado Eduardo Bolsonaro disse que Walter Delgatti Neto, ele deu sinais de que mentiu no depoimento, além de fazer diversas perguntas a ele, e ele preferir ficar em silêncio. A gente também tem esse trecho, acompanhe. Quando a gente faz a Academia de Polícia Federal, a ANP aqui em Brasília, a gente passa por uma cadeira na nossa formação chamada cadeira de interrogatório. E ali você começa a ter aulas de indícios para saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Uma delas é quando você faz perguntas do passado e a pessoa prontamente ela te responde. Parece até que veio ensaiada para o depoimento. Porque é muito comum quando a gente pergunta a pessoa adulta, quando é que você se formou no primeiro grau? Quando é que se formou no segundo grau? Ela para e um momento, ela puxa pela memória. Normalmente ela até olha para cima. Quem estiver me assistindo, faça esse teste mais tarde com um familiar seu. E aqui não, todas as perguntas feitas eram tidas de bate-pronto. Muita vontade, agora com a mão escondida, talvez até suando, passando pela calça, né? O advogado dá o confere ali para conferir do que eu estou falando. Certamente ele tem razão, vai me dar razão. Mas isso daí tudo foi pela manhã. E pela manhã também nós vimos aqui 2 assessores da esquerda conversando com o seu advogado. Se eu não estiver errado aqui, né? O Marcos Evandro Cardoso Santos. De qual partido? Partido Socialista Brasileiro. Bem como a Ana Cristina de Figueiredo Barros, falando ao pé do ouvido aí com os senhores, ela que é da liderança do PT. E aí vem a minha primeira pergunta: como é que pode o senhor tirar foto com a Carla Zambelli e depois vir aqui ser assessorado por essas pessoas, que só não falavam provavelmente no pé do seu ouvido porque ia ficar muito patente, né? Ou foram orientadas a não fazê-lo, mas fizeram com os seus advogados. Eu venho agora então, presidente, para minha primeira pergunta, direcionada a Walter Delgatti, né? Espero que ele responda, assim como ele falou pela manhã. Se o presidente Jair Bolsonaro lhe pediu para fraudar as urnas. Ficarei em silêncio. O senhor disse que a urna é inviolável. Como é que poderia então o senhor ser contratado para um serviço que Vossa Excelência não conseguiria cumprir? Ficarei em silêncio. Pois é, Tiago Pavinato, respostas muito afiadas, quase ensaiadas na primeira parte da CPMI, quando questionado pelos parlamentares da base governista. Walter Delgatti Neto deu sinais de que mentiu? Mas eu falei aqui logo no começo. Ele mentiu. Eu não sei se hoje, eu não sei se na semana passada. Porque o depoimento para a Polícia Federal foi outro. Se ele não mentiu aqui, ele não mentiu lá. Ou vice-versa. Por quê? Em um ele fala, vou repetir, ele se encontrou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Foi o que ele falou na PF. Depois mudou, né? Ele se encontrou pessoalmente. Aqui na CPMI ele só falou por telefone. Se ele voltar a testemunhar, talvez ele falou por telepatia. Igual aquela música da Rita Lee. Ou seja, ele vai mudando a história. Então tá claro, era só alguém. E isso o deputado André Fernandes fez muito bem. Ele buscou na memória e falou, peraí, o senhor na semana passada falou isso, agora tá falando isso? E a Elisiane Grama, que Deus me perdoe, que na semana passada estava estrilando com o Mauro Cid, precisamos chamar de novo, ele mentiu. Ele é isso, ele é aquilo. E aí? Relatora. Olha a qualidade da relatora. Olha a isenção desta relatora. Bom, ele falou para a Polícia Federal. Ele encontrou com o Bolsonaro. E na reunião, Bolsonaro perguntou, ao vivo, isso ele falou na PR, semana passada. Tem como fraudar a urna? Aí ele responde para a PF. Está escrito no depoimento. Ele responde assim. Só dá para saber tendo acesso ao código-fonte. E para ter acesso ao código-fonte, eu preciso ir ao TSE. Então eu não posso dizer que a urna é passível de fraude. Ponto. É o que está escrito lá. Hoje pelo menos foi reduzido a termo. Hoje ele mudou. Aí hoje ele vem e fala que falou por telefone, e ele que é um hacker, ele quebrou a privacidade de mais de 100 autoridades na Lava Jato. Ele não tinha uma prova de que em tal hora
tal telefone ligou para tal telefone para subsidiar esta narrativa louca dele? Não, ele chegou e foi falando. E aí ele falou o seguinte: não teve contato, só por telefone. E nesta conversa por telefone, ele falou, né, tratou do grampo. Um grampo, o ministro Alexandre foi grampeado por um agente internacional. Não sei se o 007, não sei se o Austin Powers, não sei por quem. Se o próprio Marcos Duval, não sei por quem. Mas, veja, nunca, vou passar para você cuidar de um grampo internacional, você vai cuidar, terceirizou o grampo, uma coisa louca. E ele nunca viu esse grampo. Ele que invadiu a privacidade de mais de 100 autoridades, não teve a capacidade de verificar se o Alexandre de Moraes tinha um grampo. Não casa, não para em pé. Bom, é que continua. Aí quando a Elisiane Gama perguntou, ele foi responder das urnas de novo e explicou o código-fonte como assim. O código-fonte é como para fazer um bolo. São os ovos e a farinha. Você faz lá. Se você quiser colocar um veneno, você coloca. Então, se alguém mal intencionado, essas foram as palavras dele, se alguém mal intencionado no TSE quiser adulterar os códigos-fontes de uma amostragem de urnas para viciar o resultado, ele pode. Foi isso que ele falou. Ele reacendeu este mentiroso, este criminoso contumaz, este hacker que não vale um centavo furado, veio para o Brasil hoje dizer que alguém do TSE, se quiser, pode fraudar o resultado das eleições. E aí é que a coisa pegou fogo. Porque quando ele foi perguntado de novo, ele já não respondeu mais. Sim. Eu acho que ele viu que a besteira que ele falou foi tamanha que ele colocou tudo a perder. Ele colocou todo o plano de quem quer que o levou a perder. Então ele mentiu, sim. Porque o depoimento da semana passada é outro. E o que o Eduardo Bolsonaro fala é muito pertinente. Porque o que a esquerda fez, a exemplo da Jandira Fegali, foi induzir o réu à resposta. É uma tática que muita gente... Quando o juiz vê isso no processo penal, é mais sambado, ele já não aceita. Porque o advogado vai induzindo. O senhor estava com o calção na mão quando abriu a porta e viu a mulher morta com metade do corpo para fora da cama. Não é a pergunta que deve ser assim. É ele que tem que narrar o acontecimento. Mas essa indução para a pessoa falar sim ou não é coisa manjada, de entrevista ensaiada. É assim no direito. Então, é o que parece. Ele só respondeu a pergunta da base lulista nesta CPMI, não respondeu nenhuma. Acho que porque não deu para ensaiar com a base da oposição, e o Eduardo Bolsonaro ainda traz uma denúncia grave, porque se for verdade, isso é sério demais. Ele estava cochichando com uma assessora do PSB e outra assessora do PT. Ele não, o advogado dele. Então isso é sério demais. E soprava muita coisa no ouvido do... É sério demais. Pois é, Capês. Não, a questão aqui que eu acho que me chamou a atenção foi quando ele se recusou a responder a pergunta do deputado Eduardo Bolsonaro sobre se seria possível violar as urnas ou não. E ele diz, vou ficar em silêncio. Porque a questão é a seguinte, se em outros depoimentos ele afirmou que sem acesso ao código-fonte seria impossível fazer a violação, se as urnas são indevassáveis, se ele não teria a menor condição de fazer isso, tecnicamente, e novamente vamos para a história do direito penal, tecnicamente, isso é chamado de crime impossível. É o chamado crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. Vou traduzir esse juridiquês. Matar um cadáver. Você pode tentar matar um cadáver? É possível você praticar uma tentativa de homicídio contra o... Não, você não pode matar quem está morto. Você pode tentar violar uma urna que é inviolável? Não. Você pode, um punguista, subtrair dinheiro de quem não tem um centavo consigo? Também não. Então, inclusive, essa é uma tese que vai ser provavelmente, eu não sei dos advogados, provavelmente os advogados vão explorar a tese do crime possível. Agora, chama a atenção realmente o fato de ele fazer um depoimento totalmente tendencioso, ficar em silêncio com relação... Pergunta é pergunta. Não importa de quem venha. Se o deputado é de um partido A, do partido B, se tem uma tendência de centro, de direita, de esquerda. Se a pergunta não o incrimina,
ele tem o dever de responder, senão ele pode sair preso por falso testemunho flagrante, como já ocorreu em várias CPIs. Pois é, Zé Maria, você tinha feito um gesto aí que quer contribuir, por favor. Sim, é muito importante, eu vou repetir aqui, que ele foi com estratégia para a CPI de se levantar e sair correndo. Era a ideia. Ele pediu isso ao Supremo Tribunal Federal e não foi atendido. Ficar em silêncio, mas sair ou interromper o depoimento quando se sentisse ofendido, não. Então essa era a estratégia. E foi muito caso pensado, muito ensaiado mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro me chamou a atenção logo depois disso aí, ele saiu e nós conversamos, e ele falando assim da rapidez com que ele respondia. E demais, as falas são absolutamente políticas e insinuantes, quer dizer, não há como provar que estava pensando nisso, pensando em fraudar as urnas. Agora, uma coisa que eu queria dizer aqui é de que a fala de Flávio Bolsonaro comprova de que houve mesmo a reunião, de que houve mesmo o diálogo e de que houve mesmo a aproximação dele com o presidente e com o PL. Agora, o objetivo é que Flávio Bolsonaro indica o seguinte, que era preciso saber de alguém, além do Ministério da Defesa, do Exército e tal, se existia a possibilidade de fraudar as urnas. E aí diz o senador que se houvesse essa possibilidade, tinha que ser levada ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo, olha, existem estas e estas e estas fragilidades. Este é o intuito. Portanto, houve a reunião, houve a aproximação. Agora, tem que esquecer essa história de que um golpe estava em andamento. Isso acabou saindo de lá como um rastilho. Não tinha golpe, gente. É preciso armas, baionetas, para se fazer um golpe, ou pelo menos apoio delas. Esta é a realidade. Zé Maria? E isso não tem nada a ver com aqueles 3 locados que saíram quebrando tudo, as sedes do Congresso, do Supremo e do Palácio. Quem tem que responder por isso é quem é pago para proteger as instituições e não fizeram.